Aqui em minhas mãos eu tenho um transistor do formato físico do TO92. Seus terminais eu ainda não sei aonde é a base, coletor e o emissor. Irei fazer uma aferição para confirmar se ele é NPN ou PNP, detectando obviamente a base. Primeiro vou procurar a base para ter a referência se ele é NPN ou PNP. Com o motivo digital, que eu já havia falado para vocês, irei fazer esse teste. Então, primeira coisa que você tem que tentar localizar agora é a base. Com essa referência, você terá certeza se ele é NPN ou PNP. Irei colocar o multímetro numa posição onde facilite tanto a visualização de vocês quanto a minha para fazer essa aferição. A escala que eu vou escolher vai ser a escala com o diodo e o buzzer, aonde é a escala de semicondutores. Não irei escolher a escala de resistência, e sim essa escala. A grande parte dos multímetros digital tem essa escala, então fica fácil de referência. Tá? Posicionando o transistor de uma forma que você possa inserir uma das ponteiras em um dos seus terminais e com o outro fazer um movimento, você irá tentar localizar com o que ficar parado vai ser considerado base por enquanto. Eu não sei se a base fica à direita aqui ou à esquerda. Estou fazendo um movimento com a ponteira vermelha parando a preta. Agora vou fazer a parar vermelha num dos lados, sabendo que a vermelha é positiva, tá? E vou fazer o movimento com a ponteira preta, aonde no terminal do centro não houve movimento, nem no da esquerda. Com a ponteira vermelha agora no centro, fiz o movimento e obtive à minha esquerda um sinal. Obtive uma leitura no multímetro digital. Mas à direita eu não obtive essa leitura, tá? Vou fazer o outro de novo toque aqui, ó. Pode observar, encostando no terminal, não há nenhum movimento, não há nenhuma leitura feita, só à minha esquerda. Provavelmente pode ser que a base seja à esquerda, mas olha, eu botei a vermelha agora aqui na direita e não tive esse resultado. Então vou fazer a inversão para ver se ele está em curto. Não consta curto, apenas consta essa leitura. Considerando que ele tanto pode ser NPN como PNP. A base pode ser central, sendo positiva, ou a base pode ser à esquerda, sendo negativa. Isso aí eu não vou ter certeza. A única certeza é que esse componente não está em perfeito estado. Irei procurar um outro agora para comparar essa leitura e demonstrar para vocês a leitura do display aqui, se ele está em perfeito estado. Ó. A ponteira está normal, o gráfico está normal, então eu irei procurar um outro transistor. Reconfirmando aqui, obviamente sempre tem cola no terminal desses componentes, mas pelo que parece é apenas esse componente está em péssimo estado. Tá? Houve um rompimento que pode ter sido entre base e emissor ou coletor e emissor. Normalmente acontece esse em alguns transistores, tanto pequeno porte como em grande porte. Então eu irei passar para um próximo transistor para fazer essa aferição. Aqui agora em minhas mãos eu tenho um transistor e eu vejo que o código dele é 2SA. Então se é da linha 2SA, ele é um transistor PNP. Então já tenho essa certeza. Todo código 2SA, pode olhar em qualquer tabela, consta que ele é um PNP. Então eu irei fixar a ponteira vermelha em um ponto, numa escala qualquer, para selecionar a base. E depois eu irei fazer primeiro o movimento com a preta, só para confirmar se ele está em bom estado. E depois irei confirmar se ele é PNP ou NPN. Então eu vou escolher, mantenho a escala que eu tenho aqui e vou fazer essa aferição. Encosto a ponteira preta no sentido, houve deflexão, no outro sentido não. Então a base pode ser, se ele é PNP mesmo, a base está à minha direita, que é sendo negativa, né? Então vou agora fazer a aferição para confirmar se ele está em bom estado. Houve deflexão e houve leitura, né? Então eu consegui, através de confirmar que esse componente, além de ser 2SA, sabendo que é PNP, confirmei também que ele está em bom estado. Então todo transistor que você for fazer a aferição, verifique também o código para facilitar já a sua compreensão, se saber se ele é PNP ou NPN, e depois confirmar onde é a base, emissor e coletor. Vamos a um próximo transistor aqui para fazer outro teste. Esse aqui eu já não vou nem especificar a sua classe, dá para eu ver aqui, mas eu vou fazer a aferição utilizando a medida normal, tá? Mas quem já quiser dar uma olhada através desse gráfico dele aqui,
e já fazer o teste direto, já vai identificar logo a base, emissor e coletor. Então eu vou fazer o teste colocando a ponteira preta central e a vermelha eu vou fazer o movimento. Então houve leitura, não houve leitura. Então eu vou pegar agora, fixar a vermelha à minha direita e vou fazer a deflexão para ver se a leitura normal. Houve leitura normal e não houve a leitura. Aqui, desculpa. Houve a leitura. Então confirma que esse transistor tem a base direita, ela é positiva e ele é um transistor NPN com a base à direita. Irei mostrar para vocês nessa aula aqui como identificar um transistor. Vou fazer a aferição dele, demonstrando para vocês que tipo de transistor ele é, se ele é NPN ou PNP. Após a aferição, irei utilizar uma outra parte desse multímetro, uma outra parte dessa ferramenta, onde facilita você detectar quem é coletor, base e emissor nesse contato, tá? Mas irei primeiro verificar se esse transistor está bom, confirmando as aferições aqui. Houve leitura, então eu estou obtendo a leitura dos terminais, detectei a base, agora estou fazendo a leitura, aonde eu vou fazendo o movimento da ponteira, detectei que é um transistor NPN. Agora só eu teria dificuldade em detectar aqui com o multímetro digital quem é o emissor dele. Então eu vou fazer uma avaliação com essa parte da ferramenta, que eu também possa detectar a sua parte de coletor e emissor. Tá? Aqui eu não sei quem é o coletor e emissor, só sei quem é a base. Agora o coletor e o emissor eu não sei como detectar. Utilizando o ponto de referência que seria a base, agora eu vou procurar esses dois terminais. Aqui eu tenho o HFE e vocês podem ver que tem a linha PNP e NPN, tem o EBC, EBCE, que é emissor, base, coletor e emissor. Então eu tenho que conectar com a base, está no terminal da lateral, então eu vou conectar a base naquele ponto e vou fazer a conexão desses terminais e vou verificar se esse componente está correto, se a base sendo do lado direito, o emissor vai ser do lado esquerdo, tá ok? Então eu irei verificar aqui, passar para HFE agora, aonde irei conectar o terminal dele. A base, que seria essa da lateral da direita, vou partir dela e colocando os outros terminais no centro. Se caso não proceda desse formato, irei fazer a inversão, obviamente terei que torcer os terminais, mas vamos verificar aqui. Irá aparecer um número lá. Se aparecer esse número, uma escala ôhmica mais ou menos, 101 ohms mais ou menos, 102 ohms, isso aí é o valor ôhmico para identificar. Então o emissor está à esquerda, coletor central e base à direita desse transistor. Se eu fizer a inversão, aí eu vou ter que torcer só o terminal, obviamente, se caso não houvesse a identificação aqui, eu teria que inverter o terminal. Aqui se conclui mais uma aula, onde eu demonstrei para vocês a aferição do transistor TO92 e agora irei passar para vocês para o TO126, ok? Não vou precisar nem demonstrar no sentido inverso, já que eu mostrei para vocês o componente correto. Vou iniciar a aula agora com a medida de um transistor TO126, o invólucro TO126, utilizando um multímetro analógico, tá? Vamos modificar a escala aqui desse multímetro e vou utilizar um transistor qualquer para demonstrar para vocês como faz a leitura. Então eu vou utilizar esse aqui, ó, C3807. Eu já sei pelo código 2SC, ele é um transistor NPN, tá? Também o outro macete que eu já falei, comentei no gráfico para vocês, que a base dele sempre vai ser à direita, coletor central e emissor à esquerda, tá? Isso é de praxe, esse componente com esse tipo de invólucro TO126, a base ser à direita, coletor central e emissor à esquerda. Só devido a alguns fabricantes que exigem o tipo de componente específico para ele, que ele pode alterar essa configuração. Então vamos ver aqui, vou colocar numa posição que facilite a leitura, aonde eu tenha a localização da base, emissor e coletor. Deixa eu posicionar aqui está bem na linha. Eu estou com a ponteira vermelha estacionada na base e movimentei a preta duas vezes, então já justifiquei, não é um transistor PNP. Agora parei a preta, vou movimentar a vermelha, houve uma deflexão, houve outra deflexão, então justifica que com o movimento duas vezes da vermelha, dois negativos, então eu tenho um transistor
NPN. Mesmo que a base seja nas laterais, ele continuará sendo a leitura sendo feita NPN, tá? Agora eu vou tentar identificar para vocês aqui, uma outra, aumentando a escala para X10K, o emissor, só para confirmar que o emissor é à esquerda. Eu vou fazer a inversão das ponteiras, onde a preta não pode ter contato, a base não pode ter contato com o coletor. Então não houve aqui. Já com o emissor, numa escala mais alta, apresenta. E o coletor com o emissor também apresenta essa deflexão. Então comprova-se que o emissor é à esquerda aqui desse transistor, tá? Esse aqui é só um teste onde você pode efetuar com qualquer tipo de transistor e você irá localizar esse mesmo tipo de aferição, tá? Então eu só estou mostrando algumas medidas, mas a medida que eu apresento para um serve para qualquer outro tipo de transistor. Vou utilizar um outro transistor aqui da série BD. O BD ele pode ser tanto NPN como PNP. Ele pode, não classifica a série BD ser NPN, ele pode ser tanto NPN como PNP, mas a base dele continua sendo a direita, coletor central e emissor à esquerda. Vamos ver se esse aqui é o NPN ou PNP. Houve deflexão com a ponteira preta parada e a ponteira vermelha movimentando. Baixa a resistência devido à escala estar muito alta. Estou na escala X10K, então por isso que baixou a resistência. Mas ó, só houve a deflexão do emissor, a localização do emissor. Então, mas não há nenhum curto, nenhuma fuga. Ó. Não, então esse componente comprova-se que está ok. Tá? E nessa medida aqui eu comprovei que a base é à direita, coletor central e emissor à esquerda, e ele é um transistor NPN. Tá? Então vamos agora a um outro componente, um outro transistor, para demonstrar para vocês. Mas sempre não esqueça desse tipo de invólucro, tá? O TO126. Agora vou utilizar um outro transistor aqui, também que pode ser tanto classificado, ele é da série BF, ele tanto pode ser classificado como NPN como PNP. Tá? Ele não tem assim a configuração, dependendo só depois do BF e o número dele, classifica se ele é NPN ou PNP, mas do mesmo formato, base, coletor e emissor. Então ele não houve deflexão, com a ponteira vermelha, preta se movendo e a vermelha estacionada. Também ó, só localizei o emissor. Agora eu vou fazer a inversão para comprovar que ele é um transistor PNP. Desculpa, NPN. Deixa eu ver aqui, houve deflexão e deflexão. Então a ponteira preta estacionada, então houve deflexão duas vezes com a vermelha, ele é um transistor NPN. Nesses testes que eu estou fazendo a aferição aqui, é para provar para vocês que o conhecimento do invólucro já facilita muito para o aluno entender como funciona o componente. Então, você vai retirar esse componente de uma placa e você não vai saber, poxa, não sei onde localizar a base, o emissor desse transistor e o coletor. E saber outra coisa, que tanto o TO92 como o série 126, o TO126, eles também podem vir em outras classes, como SCR, TIC, ou então podem vir com MOSFET, tá ok? Então também prestar sempre atenção no código do componente, isso para facilitar também. Existem vários datasheets, várias tabelas, que dentro de alguns parâmetros eu estou separando para vocês em um DVD de informação, então é só prestar atenção nisso, tá? Vamos agora para o próximo componente, que será o TO